Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem, trazendo mais um Enjoy Responde de hoje. Hoje eu não preparei nenhum tema em específico, mas eu separei 5 perguntinhas que vocês deixaram aqui nos comentários a respeito de intercâmbio, tá bom? A primeira dúvida é do Lucas Eduardo, que já participou aqui do canal. Ele fala o seguinte: Cauê, vale a pena morar em motorhome na Irlanda, sendo intercambista para fugir do aluguel? É curiosa essa dúvida, porque isso existe de fato, tá? Isso existe de fato, mas não na Irlanda. Mas eu já tive uma experiência na Austrália, onde eu peguei uma camper van lá em Melbourne e fui, acho que em 15 dias eu fui até Sunshine Coast, ou seja, foram mais de 1.200, 1.300 quilômetros, mais ou menos uma coisa assim. E foi uma experiência, acho que se bobear, uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Tanto por conta da beleza, os lugares que eu pude visitar, a liberdade que eu tive, né, de me locomover e não precisar pagar a acomodação, embora, obviamente, eu estava gastando ali o aluguel da van, o combustível e tudo mais, mas eu acho que praticamente empatou ali o valor, né? Mas foi uma experiência muito mais enriquecedora. E no meio do caminho, eu encontrei uns amigos que moravam na Irlanda, né, o César e o Gustavo, onde nós já compartilhamos, inclusive, acomodação, e eles estavam lá fazendo Work Holiday Visa, né? Na ocasião, e nós fizemos um podcast, né? Eu estava com os equipamentos, a gente sentou numa praia, a gente bateu o maior papo, e eles estavam morando em van, e também puderam contar um pouco da experiência deles, né? É claro que eles tinham maiores limitações ali em relação a banheiro, né? Vestiário, tomar banho, né? Fazer suas necessidades básicas ali, porque a van dele não tinha, nem a minha tinha banheiro, né? Então, assim, considerando que a ideia é morar no lugar, dependendo do seu estilo de vida, pode ser bem desafiador. Na Irlanda, isso seria possível, né? Eu já tive experiência, pelo menos assim, de pesquisas, né? Eu já tive vontade de ter um motorhome na época que eu morava na Irlanda, mas eu buscava um carro que pudesse ter uma estrutura mínima, assim, para eu poder levar meu filho, minha esposa e tudo mais. E a gente não precisasse passar perrengue com questão do clima, né? Do frio, banho, todas essas coisas. E assim, um motorhome, né, que tem uma estrutura para você suportar o frio da Irlanda no inverno, ele é muito caro. Eu colocaria aí 35, 40 mil euros no mínimo, né? Porque aí você vai ter um sistema de aquecimento a gás, um banheiro, né, um espaço mais confortável, uma mesa para você estudar, enfim, fazer suas coisas, cozinha, etc, tá? Então, assim, se você tiver esse valor, eu acho super válido, né? Se você for considerar aí o quanto você vai gastar em 2 anos como intercambista, talvez não dê tudo isso. Se você for alugar um quarto, dividir um quarto com sua esposa, por exemplo, né? Mas, pô, é um investimento, né? Depois você vende e tá lá o dinheiro, pelo menos você não deu para alguém no aluguel, né? Vamos lá então para a segunda pergunta do Zinho Luanda. Olá, Cauê, sou novo no teu canal e sou angolano. Estou preparando para a Irlanda via intercâmbio de inglês, objetivando conseguir um contrato de trabalho ou fazer mestrado após 8 meses. Sou profissional de contabilidade e finanças. Que dicas básicas pode me dar? Zinho, primeiro ponto, pessoal de Angola que acompanha muito o nosso canal, é impressionante. Todo mês eu recebo contato de alguns angolanos querendo fazer intercâmbio, mas eu vou falar assim, passar uma triste notícia para vocês, tá? Eu nunca vi um angolano na Irlanda, assim, nas escolas de inglês, né? Todos os angolanos que entram em contato com a gente, infelizmente, não pode... A gente pode trabalhar com o angolano, mas o angolano é diferente do brasileiro. O brasileiro ele não precisa do visto para chegar na Irlanda. Já o angolano precisa de um visto pré-aprovado. E eu não sei o que acontece, aí se tiver algum angolano assistindo aqui o vídeo e puder comentar, todos os angolanos que entram em contato com a gente e eu falo, olha, vai até a imigração local, mais próximo da sua cidade, ou tenta entrar em contato para ver como funciona a aplicação para o visto de vocês. Uma vez que você tem o visto pré-aprovado, aí ok, você vem até a gente faz todo o processo para vocês de orientação, embarque e tudo mais, faz todo o auxílio. Mas o pessoal nunca volta, porque eu acho que deve ter alguma dificuldade, e não é pouca, para conseguir visto aprovado. Não sei se é valor, não sei se é burocracia, mas aí vocês podem comentar aqui. Em relação, bom, se você conseguir, né,
Não tem muito segredo, tá? Eu acho que por se tratar de uma área que deve ter algumas coisas que são diferentes, né, entre os dois países, talvez você tenha que ter ali o mestrado seria a melhor forma, né, de você conseguir se inserir no mercado irlandês, né? Porque algumas regras, né, taxas, esse tipo de coisa devem ser diferentes. Claro que você pode trabalhar para um setor de contabilidade numa empresa que talvez não tenha tanto segredo assim, mas eu acho que o principal é entrar nos sites de pesquisas de vagas de trabalho, como LinkedIn, o Jobs Daraí, entre outros, e olhar, né, ver como é que está o mercado, quais as cidades têm mais oportunidades, né? Pretensões salariais e tudo mais para você ter uma base. Mas eu acho que o fato de você conseguir entrar no mestrado, você já está com inglês legal, entrar no mestrado, você consegue uma boa posição no mercado, tá bem? Mas acho que o principal para o angolano realmente é decifrar esse enigma aí da imigração, né? Que o pessoal geralmente não consegue ir para a Irlanda, tá bem? E peço desculpas por isso, tá? Um abraço. O próximo é do Jean-Pierre Melo. Caio, como sempre, um super vídeo. Pergunta, além de ter um bom inglês, que outro idioma você crê que seja uma vantagem para quem busca uma oportunidade de imigrar? O que não seja espanhol, pois nesse já estou fluente. Olha que bacana. Jean, assim, o inglês é a língua universal, né? Ali você já fala espanhol, ou seja, cara, legal, você já consegue trabalhar em setores que demandam por comunicação internacional. Provavelmente você falando português, inglês e espanhol fluente, você já se destaca muito bem no mercado. Aí o outro idioma vai depender muito, tratando-se de imigração, para onde você quer ir, né? Para onde você quer imigrar. Se eu fosse contar aqui 3 idiomas que eu acho que estão despontando em relação a países que estão em ascendência econômica, são alemão, né? A Alemanha é uma das principais economias mundiais, que não fala inglês, né? Mandarim, que aí seria a China, né? Ou francês, Canadá, né? No Canadá hoje, pessoas que falam inglês e francês fluente, assim, tem praticamente um pé dentro já, né? Aí vai depender muito da sua qualificação, o que você sabe fazer. Mas tem províncias, né, que às vezes ficam tão escasso de mão de obra que estão abrindo vagas, né, residência permanente para trabalhar com praticamente qualquer coisa, se você fala francês e inglês, entendeu? Então, acho que eu pensaria num desses 3 idiomas. Comenta aqui se vocês terem alguma opinião sobre isso. Próxima pergunta é do Mineiro. Como é a seleção para entrar na universidade? Qual o nível mínimo de inglês? E aqui o Mineiro está se referindo ao vídeo que nós fizemos sobre a University of Galway, né? A universidade pública em Galway, uma das melhores do mundo, né? Mas não tem muito segredo, tá, Mineiro? Assim, no vídeo, ali no caso, eu estava falando oportunidades para fazer mestrado, ou seja, você teria que ter um bacharel completo, e aí faria a equivalência, né, do seu currículo com as do mestrado, né? Teria toda a avaliação de como foi a sua atuação no ensino médio, né? O seu diploma de high school, né? Que seria o ensino médio. E para fazer a aplicação ali. Agora, para você começar, né? Fazer primeiro a graduação, o bacharel, você tem que ter um ensino médio completo, mas não tem segredo, tá? É ter um inglês de proficiência mínima aí para um ambiente acadêmico. Eu diria aí que 6, pelo menos, né? Talvez 6,5, dependendo da instituição. Isso se equivalia a um B2 para C1, tá? Ou seja, um inglês já avançado. Pagar o valor da instituição, você não tem que fazer vestibular nem nada, tá? Você não precisa fazer uma prova para você entrar na universidade. Você simplesmente tem que ter ali os requisitos mínimos e básicos para você conseguir. É claro que se você tem se você se formou, né, no ensino médio com boas notas e você tem um bom IELTS, tipo 6,5, 7, você consegue bolsa, tá? Pode entrar em contato com a Enjoy que a gente agiliza isso para você. E você consegue bons descontos aí na maioria das universidades, beleza? Última dúvida do Marcelo Torres Almeida. Ótimo vídeo, Cauê, parabéns. Obrigado, Marcelo. Cauê, se um estudante se formar bacharel ou mestre na Universidade de Galway ou outra universidade da Irlanda, ele terá o reconhecimento dessa graduação em outros países? Terá que fazer algum teste de revalida para trabalhar fora da Irlanda na área que se formou?
Legal sua pergunta, Marcelo. Inclusive, eu também tinha dúvidas, né, relacionado a esse tema, né? Eu tinha alguma ideia, obviamente que tem muitas áreas ali que se adequam, né? Por exemplo, se você trabalha com tecnologia, né, vamos supor, é uma linguagem universal, né, praticamente. Agora, se você é advogado, se você é médico, né, eu fiquei em dúvidas e pedi aqui o auxílio do Caio, né, que é representante da University of Galway. Eu vou soltar aqui para vocês. Oi, Cauê, tudo bem? Então, o programa ele é reconhecido mundialmente, né? Agora, em alguns casos, pode ser que alguém venha pedir o reconhecimento, mas normalmente é tipo assim, se for direito, engenharia, enfermagem, esse tipo de coisa, você tem que se cadastrar lá no órgão de cada país, basicamente isso. Mas o restante, não tem muito isso, não. Por exemplo, se ele fizer uma graduação aqui, ele pode fazer um mestrado em qualquer outro país direto, sem nenhum problema. É mais essa questão de quando é engenharia, quando é esses cursos, você tem que se cadastrar no órgão lá de cada país, né? No Brasil seria o CRM, na OAB, etc e tal. Seria isso. Mas ele é válido, ele vai poder fazer o mestrado em qualquer outro local, sem problema. E assim, quando a gente fala para trabalhar numa área normal, isso não existe também, tá? Não tem que validar. Por exemplo, eu fiz faculdade de turismo no Brasil e vim fazer um mestrado aqui em turismo. Você não tem que validar, né? Você traduz, eles verificam se é equivalente e acabou, já era. Tá bom? Não tem nada disso não, bem tranquilo. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aqui com as dúvidas de hoje. Você também tem dúvidas relacionadas ao intercâmbio, à vida fora do Brasil? Comenta aqui embaixo que eu vou separar uma das suas dúvidas aqui para o próximo vídeo, tá bem? E é isso, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e sempre, se precisar de ajuda com o seu intercâmbio, você pode contar com a nossa equipe de especialistas para receber aí o maior apoio para o seu intercâmbio, tá bem? Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!